Existem rudimentos da lei de Moisés? Não. Passou. Ali foi o velho céu e a velha terra que se acabou, né, em 70 DC com a destruição do santo templo do Senhor, né, o qual o Senhor Jesus e a lei de Moisés, o qual o Senhor Jesus disse que não veio erradicar, ele não veio destruir. Por que que ele disse isso? Porque não competia a ele, mas Deus o Pai, o fez. Não vos compete saber o tempo nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, disse ele aos seus discípulos ao partir. Não vos compete saber. Aquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai que está nos céus. Então, o dia da vingança já estava marcado, já estava para se concretizar. E o que o Senhor falou, com efeito, aconteceu. Ele não disse nem o dia, nem a hora, mas ele disse qual seria a geração. E nisso ele falou duas vezes, pelo menos duas vezes, diretamente para os escribas e fariseus. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Mateus 23, versículo 36. Não obstante, seus discípulos ouvindo isso, mais para frente, Mateus 24, aliás, 23 ainda, pergunta, né? Senhor, quando é que vai acontecer todas estas coisas? Ele relata o sinal do Filho do Homem, tá? Que era o dia de vingança do Senhor, o sinal. Tem um historiador, Flávio Joséfo, que fala a respeito desse sinal, declarando, né, que houve um cometa em forma de espada que durou 1 ano para passar sobre Jerusalém, portas gigantescas que se abriram, sinais fantasmagóricos no céu, vaca parindo um cordeiro no meio do templo que ia ser sacrificada, que ia para o sacrifício, né? Não falei no meio do templo, mas não sei exatamente, né, onde é que havia esse sacrifício. E, né, outros sinais, né, ventos que vieram de formas milagrosas, em forma contrária, para ajudar a destruir o muro e assim ajudar os romanos a entrar em Jerusalém para sua destruição. Tudo isso foram sinais que estão descritos no livro de Flávio Joséfo, a Guerra dos Hebreus, onde ele simplesmente diz: olha, essas coisas vos escrevo porque tem pessoas que estão vivas nos dias de hoje, né, para confirmar o que eu estou falando, que viram também essas coisas, que de outra forma eu seria tido como louco, tá? Esse é Flávio Joséfo. Quem é Flávio Joséfo? Um combatente que combateu contra o Império Romano, tá? Na Judéia, Galileia lá, ele foi um dos primeiros que o Império Romano chegou e tomou posse, fora de Jerusalém. Ele era de linhagem sacerdotal, olha só, linhagem sacerdotal, e de linhagem de reis também por parte da sua mãe. Olha só, esse homem não era pouca coisa. Foi ele quem declarou essas coisas. E sendo ainda, além de tudo, um judeu, né? Foi um judeu também. Então, essas informações estão aí. Eu saí um pouquinho aqui porque é importante estar falando isso, porque existe uma grande bola de neve aí que cresce, esse povo cada dia mais incrédulo nas palavras do Senhor, quando, respondendo aos seus discípulos também, pela segunda vez, ele disse em Mateus 24, 34, que em verdade vos digo que todas estas coisas hão de acontecer nesta geração. Quer dizer, a palavra do Senhor não vale não para você, crente?
A palavra do Senhor não vale para você não, cristão, evangélico? Você que hoje está procurando até se judaizar, né? Fazendo com que o judaísmo tenha primazia sobre a sua vida, em detrimento à voz dos apóstolos, que foram mortos justamente por causa de uma tradição, que negaram o seu Messias, o seu rei. Não temos rei senão a César, disse ele perante Pilatos, depois de rasgar as vestes de Jesus, esbofetear e entregá-lo para ser condenado e morto antes da Páscoa. Não temos rei senão a César. E como se não bastasse, gritaram uníssonos: caia o vosso sangue sobre as nossas cabeças. Diziam ele. Eu tenho que falar isso porque dá até um arrepio quando fala essas coisas. Cristo já veio, senhores. Veio em vingança contra o Império Romano. E logo depois daqueles dias, Mateus 24, versículo 29, logo depois daqueles dias, diz ele, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Perceba comigo, qual o tamanho de uma estrela em relação ao tamanho da Terra? Você aí, estudioso, cientista, pregadores, pastores, teólogos, doutores, me respondam, qual o tamanho de uma estrela em relação ao tamanho da Terra? Por que essas estrelas cairiam do céu, em um local infinitamente menor? Você percebe que há algum engano nisso? Essas linguagens que o Senhor usou era a linguagem que os judeus entendiam e não entenderam porque estavam com seus corações endurecidos, parte para que nós gentios fôssemos alcançados, parte porque eles tinham o coração realmente duros e não queriam aceitar, entendeu? E não ouviram, né, a mensagem de João Batista, que era converter, juntamente com o seu batismo, converter os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, que seria justamente aquela geração a quem Jesus falava, se converter à boa geração do passado e não amar, que mataram o justo Abel, todo o sangue justo do justo Abel, a Zacarias, morto entre o alpendre e o altar. Aí está uma grande verdade. Portanto, senhores, voltando aí à questão das estrelas, eu quero deixar claro aqui para vocês que as estrelas que eles estão se referindo, ele está se referindo às 12 tribos de Judá, de Israel. Essas eram as estrelas que caíram do céu, perderam a sua autoridade, o seu poder, porque os velhos céus e velha terra passaram, rapaz. Ali estava passando, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ali estava se destruindo o velho céu e a velha terra, segundo profecia de Zacarias 14, verso 1 e 2, segundo profecia também de Apocalipse 11, versículo 1 e 2 também, e outras profecias, Joel, muitos outros profetas falaram, porque essas estrelas eram as 12 tribos. É só você se remeter ao sonho de José do Egito, né? Que era um dos 12, das 12 estrelas. Ele disse que viu no seu sonho, Deus deu um sonho a ele mostrando as estrelas se curvando aos seus pés,
que eram os seus 12 irmãos, que deram origem às 12 tribos de Israel. A lua a lua era os pais de José, né? Estava se referindo ali no sonho. Então a gente vê toda essa confirmação e quer aceitar que a terra será destruída e que as estrelas cairão do céu na terra. Isso é impossível, rapaz. Não existe possibilidade, ainda que fosse essa a vontade de Deus, tá? Deus não falaria assim porque só uma parte de uma estrela destrói um cometa pode destruir a Terra. Quanto mais estrela que tem tamanhos infinitamente maiores. Você sabia que existe possibilidade de um cometa só, segundo a ciência, um cometa de digamos, 2 quilômetros destruir a Terra? Como é que você veio me falar de estrelas? Por favor, né? Por favor. Sejam sábios, senhores. Daniel disse que os sábios a muitos resplandecerão como justo, né? Os justos resplandecerão e a muitos ensinarão. Mas ensinarão a verdade, não a abobrinha não, tá bom? Desculpe aí, não é sem ofensa, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais contumaz para que vocês entendam o rolo que vocês estão se metendo, o rolo que vocês estão entendendo que estão se metendo e continuam neles. Porque eu não quero me referir a quem está enganado, não. Quem está enganado, Deus há de... Eu acredito que Deus há de mostrar essa realidade, essa verdade, como mostrou para mim, e tem mostrado para muitos. Mas vocês que sabem aí, já sabem, estão cientes dessa realidade e continuam pregando esse erro, cuidado. O nosso Deus, disse o apóstolo, para se referindo aos judeus, é um fogo consumidor. E se Deus assim fez com aquele povo, né? O que pode fazer, entendeu? O que há de fazer com quem rejeita o sangue da aliança? Quer dizer, você aceita, entre aspas, né? Aceita as verdades que lhe convém. A verdade que lhe convém você aceita. Mas existem muitas verdades aí que vocês estão passando por cima, passando pano, ignorando-a, principalmente no tocante à voz do Senhor. Vocês não acreditam que Jesus foi um profeta? Vocês não acreditam na profecia do Senhor que disse que tudo aconteceria naquela geração? Vocês são incrédulos. Deixou o coração se tornar incrédulo. Lembre-se, senhores, lembre-se, quero falar aqui uma coisa séria. Apostasia não é sair da igreja. Apostasia é negar a fé na palavra do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo estando com cargos, mesmo estando sendo pastores, mesmo estando sendo pseudos profetas, né? E com os dons, porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, não falamos línguas, não expulsamos demônios. Aquele dia aconteceu, mas isso não acabou, isso continua, e nós não podemos permanecer nesse erro. Não é porque não haverá o dia de arrebatamento fictício para os dias de hoje, que tudo aquilo que foi falado nas escrituras foi para a igreja primitiva, a igreja da primícia, aquela foi a primícia. Essa igreja está no céu, querido. Ela está no céu. Os céus, o santo templo do Senhor já se abriu nos céus. Apocalipse 11 fala a respeito disso. E a Arca da Aliança foi vista lá. Vocês não acreditam? Vá ler em Apocalipse lá. Leiam lá em Apocalipse. Se eu não me engano, Apocalipse 11 a partir do versículo 7. Salvo o engano. Mas está no livro, capítulo 11 de Apocalipse. E abriu-se o templo do Senhor nos céus, e a arca da sua aliança
foi vista lá. Vocês têm que ser crente. Seja crente, não seja incrédulo não, tá bom? Aqui estou eu, né? Diante de um celular, que glória a Deus é a bênção que Deus me deu para transmitir essa mensagem aí para vocês. Com fone de ouvido, até adaptei ele aqui em cima do boné para a voz ficar um pouquinho mais alta. Aí fica uma dica aí para vocês, tá bom? Que se tiver com som muito baixo, bota ele assim embaixo de um boné ou dentro do cabelo aí que tiver cabeludo, que o som eu acho que ficará mais alto, eu acredito, né? E tô aqui falando para vocês umas verdades, sem gravatas, sem dons ministeriais, a não ser a palavra, o conhecimento que o Senhor me deu da palavra. Não quero ignorar nenhum dom, Deus é capaz de dar. Já vivi isso, já vivi curas, já vivi milagres, já sou testemunha de Deus através da minha oração fazer aleijados andarem na rua, tá? Pessoas que vêm a mim ou com a palavra, só com a palavra, falar a palavra do Senhor e essa pessoa cair para um lado, o copo que estava se dirigindo a mim cair para o outro diante de pessoas, tá? Curas, sinais, mas nada disso tem nenhuma importância se eu não crer na palavra do Senhor e me deixar seguir a homens. Considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus. No tocante à coisa da lei, para o vídeo aqui não ficar muito grande, eu acho que, se Deus me permitir, né, eu vou falar a respeito disso aí mais para frente, porque é uma confusão grande. Muitos pregadores da graça, diante de um só versículo que tem na Bíblia, né, diante de um só versículo que tem na Bíblia, pregam que o pecado era a lei. Tirou a lei, não existe pecado. Com todo respeito, amigo, burrice. Falta de entendimento pleno da vontade de Deus. Você precisa fazer um exegese com todos os outros ensinos. O próprio apóstolo Paulo, ele se declara um miserável homem. Quem libertaria ele daquele corpo de morte? Ele não está se referindo à lei de Moisés, ele está se referindo ao pecado que habitava nele, proveniente de Adão, cuja a lei, mesmo enferma por esse pecado, porque foi dado por um homem pecador, Moisés, segurava aquele povo ali, né, na linha estreita. Tá bom? Baseado nos seus ensinamentos aí que a lei era o pecado, é a lei. Se a lei era o pecado e ela fazia com que o povo de Deus tivesse um pleno conhecimento dele na sua presença, não havia necessidade de o Senhor voltar, porque a própria lei estaria ali até hoje, os dias de hoje, dando suporte suficiente para aquele povo. Você concorda comigo? Não existe possibilidade da lei ter sido a transgressões, o versículo é esse, porque o pecado é transgredir a lei. Vocês não pensam não? Por que o pecado é transgredir a lei? Porque era aquela lei que colocava eles ali na linha diante de Deus, longe daquilo que Deus abominava, mas se alguém caísse fora dali, o pescoço rolava. E por que a lei? Porque eles eram bons e santos? Não, porque eram pecadores. A lei era para sustentar, é o que existe hoje na sociedade. A lei é para botar ordem na bagaça. Sem lei, há caos. Você está entendendo? Porque o caos não provém da lei, provém do homem, do coração do homem, o Senhor disse. Do coração do homem é que vem todos os males. Do coração do homem é que vem tudo que contamina o homem. Não é do diabo.
A menos que você considere o diabo a sua carne, a sua natureza humana, a sua maneira de agir diante de Deus. Se você é santo, santifique-se ainda. E se você é sujo, suje-se ainda, porque já está colocado o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não dá fruto está fora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o pecado, que não anda segundo a carne, segundo a carne, olha aí, a segunda carne, adâmica, mas segundo o Espírito, Cristo. Você está vendo a diferença? Não é a lei que o tornou o homem pecador, mas pelo contrário, a lei, ela mantia aqueles pecadores longe do que desagradava a Deus. E por ser imperfeita foi retirada e trocada, e o fim da lei foi Cristo. Um grande abraço, espero que tenha sido claro nas minhas palavras, que não são minhas, são as palavras do Senhor, bíblicas e proféticas, né? Está na Bíblia, é só vocês consultarem tudo o que eu falei. À medida do possível, eu vou tentar colocar os versículos descritos aqui no texto, para que não haja nenhuma dúvida de que eu não estou falando ladainha, não estou falando abobrinha, não estou falando nada da minha cachola. Eu estou falando realidade, que você vai de encontro ao que você vive, aí você é que vai decidir o que você quer seguir na vida, se é o engano ou se é a Bíblia, como o Senhor fala. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Amém.